Descubra a verdade escondida sobre as filhas de Adão e Eva. Imagine a cena. O Jardim do Éden. Um paraíso intocado, onde Adão e Eva foram os primeiros humanos criados por Deus. A história que todos conhecem nos diz que, após a queda, eles tiveram filhos como Caim, Abel e Sete, que dariam origem à humanidade. Mas há um detalhe que poucos percebem. E as filhas? Se Adão e Eva foram os pais de toda a humanidade, onde estão as mulheres dessa linhagem nos relatos bíblicos? Por que os textos sagrados enfatizam apenas os filhos homens? Teria sido um esquecimento? Ou será que a verdade sobre as filhas de Adão e Eva foi intencionalmente ocultada ao longo dos séculos? A resposta para esse mistério pode estar escondida nas entrelinhas das Escrituras e em textos antigos que foram deixados de fora da Bíblia. Mas antes de mergulharmos nesses registros esquecidos, é importante entender como a própria Bíblia pode conter pistas sutis sobre a existência dessas mulheres. E se a verdade sempre esteve diante de nós, mas nunca soubemos interpretá-la? Isso nos leva ao próximo ponto: as referências ocultas nas Escrituras, e como certos trechos podem revelar mais do que imaginamos. A Bíblia é um livro repleto de camadas. Muitos acreditam que cada palavra foi cuidadosamente escolhida e que nada está ali por acaso. Mas e se houvesse mensagens escondidas? E se ao longo das diversas traduções e interpretações, algo essencial tivesse sido deixado para trás? Pesquisadores apontam para trechos que sugerem a presença de mulheres na linhagem de Adão e Eva, mas que foram omitidos ou minimizados em versões posteriores das Escrituras. No livro de Gênesis, por exemplo, há menções sutis a filhos e filhas de Adão, mas sem nomes, sem histórias, sem qualquer detalhe que nos ajude a compreendê-las. Isso não é estranho, porque a Bíblia, tão rica em detalhes sobre linhagens e genealogias, se cala sobre as mulheres que supostamente ajudaram a povoar o mundo. Teriam elas sido silenciadas de propósito? Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. A resposta pode estar em textos apócrifos e escritos antigos que não foram incorporados à Bíblia que conhecemos hoje. E um desses registros pode conter a chave para um dos maiores enigmas da criação. Qual foi o verdadeiro papel das filhas de Adão e Eva na origem da humanidade? Para entender isso, precisamos olhar para o contexto histórico da época e descobrir por que as mulheres foram sistematicamente apagadas das narrativas sagradas. Imagine por um momento que você está no início dos tempos. A humanidade ainda engatinha, e cada nova vida é essencial para a continuidade da espécie. Sabemos que os filhos de Adão e Eva desempenharam papéis cruciais, mas... e as filhas? A ausência delas nas narrativas pode parecer apenas um detalhe, mas se analisarmos o contexto da época, percebemos que há algo muito maior acontecendo. Sociedades antigas frequentemente reescreviam a história para se adequar às suas estruturas patriarcais. O que aconteceria se essas mulheres tivessem desempenhado um papel fundamental na expansão da humanidade, mas suas contribuições fossem deliberadamente ocultadas? O mais curioso é que, mesmo sem nomes ou histórias próprias, há indícios de que essas filhas existiram e foram fundamentais na formação das primeiras civilizações. Alguns teóricos sugerem que elas podem ter sido líderes, sacerdotisas ou até mesmo figuras divinizadas com o passar do tempo. Mas há uma questão ainda mais intrigante. Se os primeiros humanos precisavam se multiplicar, com quem os filhos de Adão e Eva se casaram? A resposta pode estar em uma teoria polêmica, mas amplamente discutida entre historiadores e teólogos. A teoria das irmãs esposas, que levanta questionamentos profundos sobre a origem da humanidade. Aqui entramos em um terreno controverso, um dos temas mais debatidos por estudiosos da Bíblia e historiadores da Antiguidade. Se Caim, Abel e Sete foram os primeiros descendentes de Adão e Eva, com quem eles se casaram?
A explicação mais aceita entre teólogos é que os filhos de Adão e Eva se casaram com suas próprias irmãs. Isso porque, naqueles tempos primordiais, a humanidade ainda estava se formando e não existia outra possibilidade de reprodução. Mas, se isso for verdade, significa que havia filhas, mulheres que foram fundamentais para a perpetuação da espécie, mas que tiveram seus nomes apagados da história. No entanto, essa teoria levanta mais perguntas do que respostas. Se havia irmãs esposas, por que seus nomes foram apagados? Como era a estrutura dessas primeiras famílias? Haveria um motivo oculto para o silêncio sobre essas mulheres? Mas as dúvidas não param por aí. Alguns pesquisadores acreditam que as respostas podem estar em textos perdidos, registros antigos que revelam detalhes sobre as primeiras mulheres da humanidade. Documentos como o livro de Jazer e o livro dos Jubileus podem conter pistas surpreendentes sobre o verdadeiro destino das filhas de Adão e Eva. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. A Bíblia que conhecemos hoje é apenas uma fração do que já existiu. Ao longo da história, inúmeros textos foram considerados heréticos ou simplesmente deixados de fora das versões oficiais. Um desses livros esquecidos é o livro de Jazer, mencionado na própria Bíblia, mas que desapareceu por séculos. O que torna esse livro tão intrigante? Ele contém relatos sobre os descendentes de Adão e Eva, que não aparecem no Gênesis tradicional. Entre essas passagens ocultas, há evidências de que as filhas de Adão e Eva não só existiram, como desempenharam papéis fundamentais na sociedade primitiva. Além do livro de Jazer, outros registros, como o livro dos Jubileus, expandem as genealogias bíblicas e falam abertamente das filhas que foram apagadas dos relatos mais conhecidos. Mas por que essas informações foram suprimidas? O que esses textos revelam que poderia mudar a maneira como entendemos a criação? Se essas mulheres foram tão importantes, por que foram silenciadas? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao momento mais crucial da história: o pecado original e seu impacto na forma como as mulheres foram vistas ao longo dos séculos. A história do pecado original talvez seja uma das narrativas mais influentes da história da humanidade. Eva, a primeira mulher, é retratada como aquela que cedeu à tentação e levou Adão a desobedecer a Deus. Como resultado, a humanidade foi expulsa do paraíso e condenada a uma vida de sofrimento. Mas, e se essa história tivesse sido contada de outra maneira? E se em versões mais antigas ou esquecidas, Eva não fosse a única mulher a carregar esse fardo? Como essa visão impactou a forma como as filhas de Adão e Eva foram tratadas nas gerações seguintes? Durante séculos, a ideia de que a mulher era responsável pela queda da humanidade serviu para justificar sua submissão. Não é coincidência que as filhas de Adão e Eva tenham sido apagadas dos registros históricos. Elas representavam um perigo para uma narrativa que reforçava o domínio masculino. Mas há algo ainda mais intrigante. Essa história não é única da tradição judaico-cristã. Civilizações antigas em diferentes partes do mundo contam versões similares sobre mulheres que desafiaram o destino e foram punidas por isso. Isso nos leva a um questionamento ainda mais profundo. Será que as filhas de Adão e Eva estão conectadas? Há mitos muito mais antigos espalhados por diversas culturas. Agora, imagine que a história da criação bíblica não seja um relato isolado, mas sim uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Diversas civilizações ao longo da história apresentam mitos surpreendentemente parecidos com o de Adão e Eva. E, mais importante, falam sobre mulheres que foram esquecidas ou silenciadas. Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Na antiga Suméria, por exemplo, existia a figura de Lilith, uma mulher que teria sido criada antes de Eva e que foi apagada da narrativa tradicional. Já na mitologia egípcia, algumas deusas eram vistas como mães da humanidade.
mas suas histórias foram distorcidas com o tempo. E se as filhas de Adão e Eva não fossem apenas personagens de uma história bíblica, mas parte de um legado muito mais amplo? Será que elas podem ter sido as primeiras sacerdotisas, rainhas ou até divindades cujas histórias foram transformadas ao longo dos séculos? A arqueologia moderna está começando a descobrir pistas que podem mudar tudo o que sabemos sobre essas primeiras mulheres. Mas o que exatamente essas descobertas revelam? E como isso pode impactar nossa visão da história? Resposta pode estar nos vestígios das primeiras sociedades, onde as mulheres tinham um papel muito mais importante do que nos fizeram acreditar. Nos últimos anos, arqueólogos têm feito descobertas surpreendentes que desafiam a visão tradicional da história antiga. Entre elas, estão evidências de sociedades onde as mulheres tinham um papel central, muito diferente do que imaginávamos. Pinturas rupestres, túmulos antigos e artefatos revelam que, em certas culturas primitivas, as mulheres eram líderes espirituais, governantes e até guerreiras. Mas se isso é verdade, por que as filhas de Adão e Eva foram completamente apagadas da narrativa? Algumas dessas descobertas sugerem que os primeiros grupos humanos não eram tão patriarcais quanto os textos bíblicos indicam. Em algumas civilizações, o culto à fertilidade e à criação era associado às mulheres e não aos homens. Isso levanta uma questão perturbadora. Será que a história foi reescrita para reduzir a importância dessas mulheres? Se essas mulheres realmente tiveram um papel central na construção da humanidade, como sua influência foi apagada? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar às origens da nossa civilização e analisar como as filhas de Adão e Eva podem ter moldado o mundo de maneiras que jamais imaginamos. E se tudo o que conhecemos sobre os primórdios da humanidade estivesse incompleto? Por séculos acreditamos que a expansão da civilização veio exclusivamente dos filhos homens de Adão e Eva. Mas isso faz sentido? Como uma sociedade poderia ter se desenvolvido sem a participação ativa das mulheres? A verdade é que, mesmo silenciadas nos textos sagrados, as filhas de Adão e Eva podem ter tido um papel crucial na disseminação da cultura, da linguagem e da própria organização social. Estudos antropológicos indicam que, em muitas sociedades antigas, as mulheres eram responsáveis por transmitir conhecimento e manter a estrutura da comunidade. Vamos continuar, mas antes, deixe o seu like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Mas há algo ainda mais surpreendente. Existem teorias que apontam que algumas dessas mulheres podem ter fundado linhagens poderosas, influenciando a formação de nações inteiras. Será que os descendentes das filhas de Adão e Eva se tornaram sacerdotisas, governantes ou até mesmo figuras divinas em relatos que foram distorcidos ao longo do tempo? Se isso for verdade, há uma pergunta que precisa ser feita. Quem eram essas mulheres? Será que seus nomes foram esquecidos ou simplesmente apagados da história? E é justamente isso que vamos explorar a seguir. Os nomes perdidos das primeiras mulheres da humanidade. Toda grande história tem protagonistas. Mas o que acontece quando esses protagonistas são apagados dos registros? Se as filhas de Adão e Eva foram tão essenciais para a construção da humanidade, por que seus nomes desapareceram? Algumas fontes antigas mencionam nomes misteriosos que podem estar ligados a essas mulheres esquecidas. Entre eles, encontramos Azura e Awan, nomes pouco conhecidos, mas que aparecem em textos apócrifos e tradições rabínicas como possíveis filhas de Adão e Eva. Será que esses nomes são autênticos ou apenas vestígios de uma história muito maior, que foi perdida ao longo dos séculos? O mais intrigante é que esses nomes podem ter sido preservados indiretamente em mitologias de outras civilizações. Em textos mesopotâmicos, por exemplo, existem referências a figuras femininas que desempenham papéis fundamentais na origem da humanidade, mas que nunca são mencionadas na tradição judaico-cristã. Isso levanta uma questão ainda mais profunda.
Foi uma escolha apagar essas mulheres da história. Será que existiu um esforço deliberado para remover suas identidades? Para entender isso, precisamos analisar como, ao longo dos séculos, a história foi moldada para reforçar certas narrativas e excluir outras. E é aí que chegamos a um dos aspectos mais polêmicos dessa investigação: o silenciamento das mulheres na história religiosa. Imagine uma história onde apenas metade dos personagens são mencionados. Parece estranho, não? Mas foi exatamente isso que aconteceu com as mulheres ao longo da história religiosa. As filhas de Adão e Eva não foram as únicas figuras femininas a serem apagadas. Muitas outras mulheres que tiveram papéis essenciais na tradição judaico-cristã foram relegadas a notas de rodapé ou simplesmente esquecidas. Mas por quê? Uma das respostas pode estar no próprio desenvolvimento das religiões monoteístas. Em um mundo onde a autoridade masculina se consolidou como norma, a presença de mulheres influentes poderia representar uma ameaça. Assim, muitas dessas figuras foram removidas, seus nomes e histórias reduzidos ao esquecimento. Mas e se algumas dessas mulheres tivessem deixado rastros? E se existissem indícios de sua presença em relatos antigos, esperando para serem redescobertos? Se essas mulheres realmente existiram e tiveram influência, então entender seu papel pode mudar completamente nossa percepção sobre a história da humanidade. E isso nos leva à questão final: o que essa revelação significa para nós hoje? Agora que desvendamos esse mistério, surge a pergunta mais importante de todas: o que isso muda? Se as filhas de Adão e Eva realmente existiram e foram figuras centrais na construção da humanidade, então o que mais pode ter sido ocultado? Quantas outras histórias foram apagadas ou reescritas para se encaixarem em uma determinada visão do passado? Essa revelação não é apenas uma questão histórica ou religiosa, mas um convite para questionarmos tudo o que aceitamos como verdade absoluta. A história, assim como qualquer narrativa, é moldada por aqueles que a contam. E agora, cabe a nós decidir se continuaremos aceitando a versão tradicional ou se teremos coragem de explorar aquilo que sempre esteve escondido. Mas há um último detalhe, algo que ainda não foi mencionado. E se algumas dessas linhagens femininas não apenas sobreviveram, mas ainda carregam traços dessa origem até os dias de hoje? Poderia a descendência das filhas esquecidas de Adão e Eva ainda existir? Isso, meu amigo, é uma história para outro dia. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.